Eu gostaria de cumprimentar a presença aqui na mesa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, do procurador-geral da República, professor Paulo Gonet, e do presidente reeleito do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. E é com muita alegria que eu declaro aberto o ano judiciário de 2025 e nessa breve apresentação eu gostaria de apresentar brevemente o retrato do judiciário nesse início de ano. Faço também um relato de alguns dos projetos em andamento e dos planos para o ano que se inicia. Começo, portanto, com esse breve retrato do Poder Judiciário. E começo prestando contas do plantão judiciário ao longo do recesso. Foram mais de 4.000 processos conclusos à presidência e à vice-presidência, e eu, desde logo, queria agradecer de coração ao ministro Luiz Edson Fachin, que dividiu comigo as tarefas nesse período de recesso, nesse período do plantão, e me permitiu um breve descanso, brevíssimo, devo lhe dizer, e também que eu pudesse comparecer a alguns eventos institucionais no exterior. E, a propósito, e ainda prestando contas do período de plantão, eu estive em representação do Tribunal no Fórum Econômico Mundial em Davos como convidado, onde participei de painéis sobre a mudança climática, regulação de mídias e sobre segurança jurídica no Brasil, e destaquei, ao tratar da segurança jurídica, prezados presidentes, alguns fatores que fazem do Brasil um dos países mais atraentes do mundo, inclusive para investimentos. Estabilidade institucional, fronteiras consolidadas, boa relação com nossos vizinhos e com quase todos os países do mundo, ausência de conflitos religiosos, grande potencial de energias renováveis e espaço para crescimento em áreas diversas, além de sermos um país multicultural, multirracial e com muita gente bacana. Também estive, igualmente como convidado, no período de recesso, nas universidades de Yale, Princeton e Harvard. Nas instituições de conhecimento pelo mundo afora, o Supremo Tribunal Federal é celebrado como a corte que ajudou a preservar a institucionalidade num momento da história em que se verifica a erosão democrática em muitos países, impulsionada pelo autoritarismo, pela arrogância e pela supressão de direitos. Apresento a seguir, para conhecimento de todos, alguns números do Judiciário. Começo pelo número de juízes. Somos 18.000 juízes e somos 280.000 servidores. Nós somos a instituição de maior capilaridade na República, que atende aos quase 6.000 municípios do Estado brasileiro. São 80 milhões de processos pendentes. E aqui faço o registro, nós conseguimos reduzir no último ano 4 milhões de processos. A maior redução em número de processos desde que se começou esta contabilização histórica. Cada juiz brasileiro recebe, em média, 4.400 processos. Na Europa, é uma pequena fração desse volume. O judiciário brasileiro é um dos mais produtivos do mundo. O custo do judiciário é com frequência lembrado e o judiciário, de fato, tem um custo relevante. Custamos 132 bilhões e 800 milhões ao país, 1,2% do PIB. Mas aqui faço algumas observações. A primeira, este custo inclui o Ministério Público e inclui a Defensoria Pública.
e o percentual vem decrescendo ao longo dos anos. Em 2009, o Poder Judiciário da União representava 4,83% do orçamento fiscal. Em 2025, ele será de 2,93%. O valor arrecadado pelo Judiciário em 2024 foi de 56 bilhões e 740 milhões, ou seja, 52% do custo do Judiciário é arrecadado pelo próprio Judiciário. Com duas observações importantes. A União, os estados e os municípios não pagam pelo uso do Judiciário, nem taxa judiciária, nem custas. E, além disso, 50% dos processos de um país ainda pobre tramitam em gratuidade de justiça. Portanto, em verdade, o judiciário brasileiro, ele subsidia a atuação judicial da Fazenda Pública e de todas as pessoas pobres brasileiras. Desde 2017, o judiciário vive com o mesmo orçamento, acrescido apenas do percentual de inflação. E em 2024, teve um pequeno aumento decorrente da lei do arcabouço fiscal. E, a propósito, notícia que não sai nos jornais, nós devolvemos ao Tesouro 406 milhões de reais no ano passado. Nós somos contra todo o tipo de abuso e a Corregedoria Nacional de Justiça, liderada pelo querido amigo ministro Mauro Campbell Marques, está atenta. Mas é preciso não supervalorizar críticas que muitas vezes são injustas ou frutos da incompreensão do trabalho dos juízes. Passo à parte 2 da minha apresentação, projetos em andamento. E aqui abro um primeiro capítulo sobre a integridade e qualidade do judiciário. Nós instituímos um exame nacional de magistratura e já conseguimos realizar 2 provas. Como muitos saberão, mas não custa esclarecer, todos os tribunais do país continuam com a sua autonomia para realizar os seus concursos públicos. Mas para se inscrever neste concurso, é preciso previamente ter sido aprovado num exame nacional que é conduzido sob a supervisão do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, com o Exame Nacional, nós estamos criando um padrão nacional de qualidade para a magistratura e eliminando rumores que aqui e ali se ouviam de coisas erradas que aconteciam em algum concurso. E fizemos a mesma coisa relativamente aos cartórios, com a criação de um Exame Nacional de Cartórios. O primeiro será realizado no próximo mês de abril, sob coordenação da Corregedoria Nacional de Justiça. E conseguimos, em 2024, após 36 anos de vigência da Constituição, realizar o primeiro concurso para notários e registradores do Estado de Alagoas. Relativamente à racionalização da litigância, a litigiosidade no Brasil é uma das maiores do mundo, com mais de 80 milhões de processos. A partir da atuação conjunta do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, passou-se a exigir prévio protesto de certidão de dívida ativa e permitiu-se a extinção das execuções até R$10 mil que estivessem sem movimentação útil, ou seja, sem citação do devedor ou sem penhora de qualquer bem. Os resultados foram impressionantes e aqui registro a colaboração de todos os tribunais na pessoa do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fernando Torres Garcia. Nós conseguimos baixar, em menos de um ano, 8.400.000 execuções fiscais, que correspondiam a mais de 20% do acervo, e com a exigência de protesto, caso relatado pela ministra Carmen Lúcia, os municípios já aumentaram a sua arrecadação em 124%.
que agora são obrigados a protestarem, mas podem botar a culpa no Supremo dessa medida, que politicamente, por vezes, não é simpática. E nós mapeamos todas as ações contra o poder público. Reunimos a Procuradoria da Fazenda Nacional, a Advocacia Geral da União, Procuradorias dos Estados, Procuradorias Municipais, e mapeamos a litigiosidade contra o poder público, porque nenhum país do mundo paga 70, 80, 100 bilhões de reais de precatórios por ano. É totalmente atípico o que acontece no Brasil. Conseguimos identificar as áreas em que há a concentração dessas ações: previdenciária, tributária, servidores públicos, saúde e trabalhista. E agora vamos trabalhar, nesse ano de 2025, com consultoria especializada, tendo feito o diagnóstico para pensarmos as soluções possíveis para diminuirmos essa litigiosidade. E, por fim, no tocante à litigiosidade trabalhista, nós aprovamos no Conselho Nacional de Justiça uma resolução que prevê que, se no ato da rescisão empregador e empregado estiverem de acordo e assistidos por advogado, esta rescisão pode ser homologada pela Justiça do Trabalho, ficando vedada a propositura de reclamações trabalhistas, porque muitas vezes o excesso de reclamação trabalhista também é um desincentivo ao investimento. No plano da promoção de direitos fundamentais, nós conseguimos regulamentar no Conselho Nacional de Justiça a determinação do Supremo para a elaboração de um plano para enfrentar o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional. E o plano cuida minuciosamente, plano elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, aqui representado pelo ministro e querido amigo Ricardo Lewandowski. O plano prevê controle de entrada no sistema, melhoria da qualidade das vagas, melhoria no processo de saída de quem já cumpriu a pena e políticas de prevenção para evitar a reincidência. O plano foi aprovado aqui pelo plenário e agora todos os estados têm 6 meses para apresentarem os seus planos de enfrentamento ao problema grave do sistema prisional. E aqui é preciso que a sociedade bem compreenda que não tratarmos adequadamente o sistema prisional é mantermos uma fonte de alimentação da criminalidade e permitir que eles sejam dominados por facções criminosas e permitir ou não permitir que essas pessoas sejam reintegradas à sociedade. Portanto, o sistema prisional tem que proteger a sociedade e não pode ser um espaço de onde as pessoas saiam piores do que entraram. Muita gente não compreende isso, mas é muito importante para uma política de segurança pública dar o tratamento adequado ao sistema prisional. Nós implementamos também paridade de gênero nas promoções por merecimento para o 2º grau. E, portanto, todos os tribunais do país, nas promoções por merecimento, se na vaga anterior houver sido promovido um homem, a vaga seguinte, presidente, tem que ser de uma mulher. E se na vaga tiver sido promovida uma mulher, a vaga seguinte pode ser outra mulher, até chegar a 40%. As mulheres são cerca de 40% dos juízes de 1º grau, mas quando chega nos tribunais de 2º grau são menos de 20%. Portanto, onde é puramente mérito, as mulheres têm este percentual, onde já há algum tipo de injunção política, as mulheres perdem esta participação. E, por fim, na agenda de direitos humanos, nós implementamos o programa de bolsas para os candidatos negros à magistratura, com recursos arrecadados na iniciativa privada e geridos pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. O CNJ estruturou um programa de bolsas que inclui vagas gratuitas, centenas de vagas gratuitas em cursos preparatórios e bolsas de R$3.000, uma ajuda de custo de R$3.000 para os 100 primeiros colocados do Exame Nacional. Com isso, presidente Lula, presidente Hugo Mota, presidente Alcolumbre, nós esperamos fazer com que o Judiciário tenha uma demografia mais parecida com a sociedade brasileira. Eu viajo pelo Brasil inteiro
e visito os tribunais, converso com os juízes, converso com a direção dos tribunais. O judiciário no Brasil é quase que integralmente branco. Parece que é uma cota única para brancos. E, portanto, nós precisamos incorporar com qualidade a diversidade brasileira também no poder judiciário. Portanto, nós estamos investindo não em cotas, mas em qualificação para que essas pessoas sejam mais competitivas. Portanto, com o Exame Nacional de Magistratura, com a promoção com paridade de gênero e com o aumento de candidatos negros, nós esperamos fazer com que o judiciário sirva melhor e com mais diversidade à sociedade brasileira. E, por fim, parte 3 dessa exposição, a agenda para 2025. E aqui eu começo com um tópico que é especialmente delicado, que é a arguição de relevância de questão federal. O Congresso Nacional, presidente Alcolumbre, presidente Hugo Motta, aprovou, em boa hora, a emenda constitucional 125, que instituiu a arguição de relevância da questão federal como filtro para a admissibilidade de recursos especiais pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça vem progressivamente constatando o aumento do número de processos que chega. E no ano passado chegaram mais de 500 mil processos ao Superior Tribunal de Justiça. Não há jurisdição que possa ser prestada com qualidade e com celeridade nesse volume. E, portanto, a criação de um filtro foi especialmente importante e agora é preciso regulamentar esse filtro por medida legislativa e por atos regimentais do próprio Superior Tribunal de Justiça. E eu mesmo já estive em contato com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, querido amigo, grande magistrado Herman Benjamin, que pediu o presidente para justificar a ausência porque está abrindo o ano judiciário lá no Superior Tribunal de Justiça. Nós aqui no Supremo regulamentamos a repercussão geral, que é a prima da arguição de relevância, e, apesar de recebermos 80 mil processos por ano, conseguimos reduzir o nosso acervo ao menor acervo da história, com cerca de 20 mil processos, sendo que nós conseguimos julgar todos os que entram a cada ano. Portanto, esse é um ponto importante da agenda comum do Judiciário com o Poder Legislativo aqui representado. A reforma tributária, também em boa hora aprovada pelo Congresso Nacional, começa a ser regulamentada e a expectativa é que esse efeito simplificador diminua a litigiosidade em matéria tributária no país, que corresponde a cerca de 30% dos processos em andamento. É um número muito impressionante e nós precisamos diminuir essa litigiosidade e com a expectativa, presidentes Alcolumbre e Hugo Motta, que nós consigamos regular, e também Jorge Messias, advogado-geral da União, de uma forma que nós eliminemos do judiciário brasileiro os cadáveres em matéria tributária. O que acontece com frequência é que os processos tributários só chegam ao final muitos anos depois do surgimento da controvérsia. E quando ele é finalmente julgado, há um cadáver no armário, ou do poder público ou da iniciativa privada. Portanto, nós precisamos ter um mecanismo e uma atuação processual que, em menos de um ano, surgiu a controvérsia tributária, ela seja decidida em última instância pelo Supremo Tribunal Federal. E com isso não haverá cadáveres no armário. De modo que considero que esse é um item muito importante da reforma tributária, tanto pela via legislativa de prever o mecanismo, ou já temos a ação declaratória de constitucionalidade, pela atuação que é excepcionalmente qualificada, devo registrar, da Advocacia Geral da União. Ainda na nossa agenda de 2025, mas já caminhando para o fim, nós teremos no Conselho Nacional de Justiça casa própria a partir de 2025. Ministro Fachin, vou passar a presidência do Supremo para Vossa Excelência e a vice-presidência para o ministro Alexandre, já com o prédio do Conselho Nacional de Justiça adquirimos
e com isso nós deixaremos de gastar 13 milhões de reais por ano, que é o custo daquela locação. Queria aqui agradecer muito especialmente aos órgãos do Judiciário que aportaram recursos que permitiram essa compra, que foram a Justiça do Trabalho e o Conselho da Justiça Federal, tanto o anterior presidente, Lélio Bentes, e o atual presidente, Aloysio da Veiga, e ao ministro Herman Benjamin, e ao Congresso Nacional, que também, a meu pedido, aprovou a lei que permitiu esta aquisição. Em tema de sustentabilidade, nós celebramos um pacto pela transformação ecológica com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, já dando execução ao programa, aprovou, igualmente em boa hora, o marco regulatório do carbono, do mercado de carbono, dos biocombustíveis e da energia eólica offshore. No âmbito do Judiciário, nós instituímos, via CNJ, o programa de Justiça Carbono Zero. Todos os 91 tribunais do país, 92 com o Supremo, têm que apresentar dentro de um cronograma um plano de inventário das emissões, um plano para a redução das emissões e um plano para a compensação das emissões que não pôde reduzir. Aqui no Supremo, nós fizemos contratos para a construção de uma usina fotovoltaica no anexo 2, já em construção, e um convênio com o Distrito Federal, e aqui saúdo o governador Ibanez Rocha, para o fornecimento de energia fotovoltaica para o Supremo. Portanto, 90% da energia do Supremo passará a ser energia renovável. Cumprimento as pessoas que estiveram à frente desse projeto. Aqui vejo Tereza Mello, da minha assessoria. E os 10% nós fizemos um acerto com a Nova Cap e plantamos 5.500 árvores aqui no Bosque do Supremo. E, por fim, presidente Lula, é muito importante, nós estamos negociando com o Executivo, com o Ministério da Gestão, o Ministério do Meio Ambiente e com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, um acordo de cooperação técnica para nós unificarmos as bases cadastrais dos imóveis no país, inclusive, sobretudo, em áreas rurais e na Amazônia, e digitalizarmos isso. O país não tem o controle pleno ainda do que é terra pública e do que é terra privada, inclusive para enfrentarmos o desmatamento e a grilagem. Considero que esse é um dos passos mais importantes do pacto que celebramos de transformação ecológica, que é a regularização fundiária no Brasil, com dados que vamos conseguir coligir, somando os esforços que envolvem o CAR, envolvem os registros de imóvel e o Ministério do Meio Ambiente. Em matéria de inovação, nós estaremos medindo os resultados da última que criamos no finalzinho do ano passado, chamada Maria. Nós aqui temos algumas ferramentas de inteligência artificial. O Victoria, nós somos pela paridade de gênero. Rafa ficou assim, pode-se optar. E agora a Maria, próximo tem que ser masculino, hein, gente? É paridade também, não é hegemonia. A Maria, que é um programa em parceria, fizemos uma chamada pública que vai conseguir resumir os volumosos processos que aqui chegam. Presidente Beto Simonetti, Procurador-Geral Paulo Gonet, o programa é capaz de fazer um resumo e um relatório em até 5 páginas do processo, mesmo que ele tenha 20 volumes. Tudo com supervisão judicial, mas a simplificação vai ser extraordinária de, em pouco tempo, se poder saber exatamente do que se trata. E, por fim, em matéria de inovação, nós criamos o Portal Único do Poder Judiciário, em que todas as pessoas do país agora podem acessar o site do Conselho Nacional de Justiça e acompanhar todo e qualquer processo que esteja em andamento no país. E as notificações às partes vão ser feitas no portal por via eletrônica e os advogados, presidente Beto, vão poder fazer o peticionamento eletrônico diretamente no portal de serviços.
nós acabamos com uma situação que havia. Cada tribunal tinha o seu próprio sistema. Alguns usavam o EPROC, alguns usavam o PJE, alguns usavam o ESAG, e cada um era com uma formatação. Agora nós temos uma interface única para todos os usuários do Poder Judiciário. Portanto, essa é uma breve descrição um pouco dos nossos números, o que fizemos e o que estamos planejando fazer em 2025. E agora eu passo para o encerramento dessa minha apresentação. Aqui deste plenário, que foi invadido, queimado, inundado e depredado com imensa fúria antidemocrática, nós celebramos a vitória das instituições e a volta do país à normalidade plena, com idealismo e civilidade. Não há pensamento único no país, porque isso é coisa de ditaduras, mas as diferentes visões de mundo são tratadas com respeito e consideração. A democracia tem lugar para todos, liberais, progressistas, conservadores, só não tem lugar para quem não aceite jogar o jogo pelas regras da democracia. Aqui estamos, os presidentes dos 3 poderes. O presidente Lula, que foi eleito com mais de 60 milhões de votos. O presidente Davi Alcolumbre, eleito com consagradores 73 votos em 81 senadores. E o presidente Hugo Mota, segundo candidato mais votado na história da Câmara dos Deputados, com 444 votos em 513. E gostaria de modestamente dizer que eu mesmo fui eleito com 10 dos 11 votos que participaram da eleição. E o voto que não foi em mim foi o meu mesmo, queria dizer. E lembro que todas as democracias reservam uma parcela de poder para ser exercida por agentes públicos que não são eleitos pelo voto popular, para que permaneçam imunes às paixões políticas de cada momento. Esses somos nós. O título de legitimidade desses agentes é a formação técnica e a imparcialidade na interpretação da Constituição e das leis. Nós decidimos as questões mais complexas e divisivas da sociedade brasileira e, naturalmente, convivemos com a insatisfação de quem tem interesses contrariados. Faz parte do trabalho de qualquer tribunal de justiça no mundo. Ou desagradamos a fazenda pública ou desagradamos o contribuinte. Ou desagradamos as comunidades indígenas ou desagradamos os que legitimamente tenham ocupado uma determinada área. Faz parte do nosso papel. O juiz tem que ser um profissional bem analisado, porque há sempre um grau de insatisfação e de rejeição. Faz parte da vida e nós não devemos nos abalar com isso. E é assim em todas as cortes constitucionais do mundo, dos Estados Unidos à África do Sul, da Colômbia a Israel. Mas os 3 poderes aqui presentes são unidos pelos princípios e propósitos da Constituição. Somos independentes e harmônicos como manda a Constituição. Porém, mais do que isso, nós somos pessoas que se querem bem e, acima de tudo, querem o bem do Brasil. Com boa fé e boa vontade, quase tudo é possível nessa vida. Faremos coisas boas juntos, presidente Lula, presidente Hugo Mota, presidente Davi Alcolumbre, como já atuamos irmanados com a Procuradoria-Geral da República, aqui representada pelo professor Paulo Gonet, e a advocacia representada por Beto Simonetti. É isso, com boa fé e boa vontade, quase tudo é possível e faremos coisas boas juntos pelo Brasil. Que possamos todos ser abençoados para cumprirmos bem a nossa missão. Agradecendo a presença de todos, declaro aberto o ano judiciário de 2025.